Então, doutora, sobre o que nós vamos conversar hoje? Você tem falado muito sobre PRA, mas o que nós estamos falando? Eu tenho atuado há muitos anos com periodontia e a doença periodontal, eventualmente, ela leva a perdas dentárias. E é sempre muito estressante quando você diz para o paciente que ele precisa extrair um dente. É algo que mexe muito com a emoção do paciente, porque ele está perdendo um pedaço do corpo dele. Então, é algo assim sempre muito delicado para você estar conversando com o paciente. Então, eu penso que de todas as especialidades da odontologia, a extração dentária é algo que requer do cirurgião dentista muita empatia por aquele momento do paciente. E quanto mais anterior for o dente que o paciente estiver perdendo, mais sensível esse tópico se trata. Então, o que eu penso hoje, quando eu falo de PRA, é justamente nesse momento de grande sensibilidade para o paciente, eu estar oferecendo para ele toda uma solução prática, todo o recurso para que eu vá diminuir ao máximo o dano da perda dentária. E o que eu quero trazer aqui é uma solução prática, aplicável para todo aquele profissional que faz extração dentária na rotina do dia a dia do seu consultório, que ele possa oferecer uma solução prática e que realmente vai estar ajudando o paciente naquele momento tão difícil em que você tem que dizer para o paciente que você não tem mais nenhum recurso, que o único recurso naquela situação, para aquele momento, é a extração dentária, naquele caso. Ah, pelo que eu entendi, PRA é feito no momento da extração, certo, doutora? Mas qual o dilema que a gente enfrenta na clínica? Então, quando você decide em estar utilizando alguma técnica de PRA, eu estou trazendo para o paciente algo que vai agregar um valor no momento da extração dentária. E é importante aqui que a gente chame a atenção sobre essa questão de que é no momento da extração dentária que eu vou agregar alguma técnica que vai fazer com que aquele processo de reabsorção óssea alveolar diminua ou mesmo não aconteça. Dependendo da técnica escolhida, eu posso até já ganhar algum tanto de tecido ósseo que eventualmente o paciente já tenha perdido. Então, tudo isso vai ser conversado com o paciente no sentido de que eu estou diminuindo o dano, porque a extração dentária, ela acaba que ela causa um dano ao paciente. Então, o que eu não quero aumentar a perda do paciente não utilizando nenhuma técnica de PRA. E é isso que a gente tem feito e conversado sobre essa importância, porque o paciente não chega na clínica pedindo PRA. É algo que você, como dentista, vai oferecer para o seu paciente, no sentido de fazer uma prevenção da perda óssea que acontece no momento da extração dentária. Então, isso mostra também a importância de nós, né, de você como cirurgião dentista, de trazer esse conhecimento para o paciente e de fazer a escolha certa. Porque você, como dentista, tem que mostrar para o paciente essa escolha, que ele tem essa escolha no momento da extração dentária, de não perder o tecido ósseo alveolar. E por quê? Porque nós sabemos a importância do rebordo alveolar para as reabilitações. Nós sabemos
o quão é importante para que depois você possa, por exemplo, fazer uma prótese naquele local, que você possa colocar um implante, o quanto você vai estar beneficiando o seu paciente. E essa é uma decisão que cabe ao cirurgião dentista. Essa não é uma decisão do paciente. Sabe o que eu acho que ficou faltando você falar? Aquela questão que... Peraí, eu vou falar aqui. Não sabe o que eu ia falar? Peraí. Então, isso nos leva a uma outra questão importante, que é a decisão da extração dentária. Ela não pode ser uma decisão de última hora. O paciente ele chegou com um dente, tem uma indicação de extração e eu faço. Não, eu preciso ter na minha mente, no meu planejamento, uma direção extremamente clara de onde eu quero chegar com a reabilitação do paciente. Se eu vou reabilitar com implantes, se eu vou reabilitar com prótese. Em muitos casos, até é um caso de reabilitação por ortodontia, em que a perda do rebordo alveolar vai trazer sérias consequências para a movimentação ortodôntica. Então, todo esse planejamento ele tem que acontecer antes da extração dentária. Por isso, eu não faço mais extrações dentárias de última hora. O paciente chega e eu faço a extração. Não. Primeiro vem um planejamento claro de onde o paciente, de como o paciente quer reabilitar, quais as possibilidades. Então, isso tudo tem que ter uma conversa com o paciente precisa ser educado e esclarecido dessas possibilidades da odontologia. Porque a extração dentária, ela é o último recurso quando a gente pensa no dente. Quando eu extraio um dente, eu perco o dente, então é o último recurso que eu tenho. Mas ele não é o último recurso da odontologia. Existe vida após a extração dentária. Existem vários tratamentos, várias reabilitações possíveis. Então, isso é muito importante. Então, eu sempre costumo dizer que PRA é a prevenção na extração dentária. Então, a extração dentária seria o último recurso para não perder o dente, mas a preservação do rebordo alveolar no momento da extração dentária é o primeiro recurso para reabilitar esse paciente. Então a técnica de PRA está reduzindo a complexidade dos tratamentos. Poderia falar um pouco mais sobre isso? Então eu trouxe aqui para mostrar para vocês 2 casos clínicos que tiveram uma solução completamente diferente para o paciente. Então eu vou mostrar primeiramente um rebordo de uma paciente que procurou a gente na clínica, com um rebordo muito reduzido, muito pequeno. Vocês podem estar olhando a imagem desse rebordo. Tem inclusive uma imagem que eu separei aqui do modelo de gesso, mostrando que eu tenho assim uma altura, principalmente na região anterior, bastante reduzida do rebordo alveolar. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque a extração dentária foi feita quando você toma apenas os cuidados de cicatrização natural do alvéolo. Então, o que acontece na cicatrização natural do alvéolo? Na cicatrização natural do alvéolo, eu tenho uma grande remodelação óssea nos primeiros 3 meses após a extração dentária. E a literatura, ela é muito rica em trazer para a gente isso, que essa reabsorção na maxila, e a gente pode estar olhando esse rebordo, eu vou estar mostrando a imagem de novo aqui. Olha esse rebordo como a região anterior, ela perdeu muito rebordo, porque essa região anterior, ela perde 50% do osso nos primeiros 3 meses.
Então, qual é a realidade dessa paciente? Essa paciente, ela tem pouquíssimo tecido ósseo gengival para fazer a retenção de uma prótese total. Então, é uma paciente que te procura e que você também tem poucos recursos para que você possa oferecer muita retenção nessa prótese para essa paciente. Então, esse é um caso estressante. Por quê? Que outras formas eu tenho para reabilitar esse paciente? A gente tem a possibilidade de fazer enxertos e a gente sabe que o enxerto ele é muito invasivo, ele é dolorido, ele deixa o paciente vários dias afastado do trabalho, em casa. São cirurgias que exigem do profissional muito treinamento. São cirurgias estressantes de serem feitas. Então, essa é uma possibilidade, mas ela não é uma possibilidade fácil. Uma outra possibilidade, quando a gente tem rebordos muito reabsorvidos, é trabalhar com implantes. Então, eu vou trabalhar com implantes, mas em maxilas atróficas. Mais uma vez, são cirurgias estressantes, são cirurgias que não permitem nenhum tipo de deslize por conta do profissional. Ela tem que ser muito planejada. Então, é algo que exige, mais uma vez, do profissional um grande treinamento. E que muitas vezes acaba acontecendo que a gente acaba talvez indicando para um profissional que trabalha somente com essa técnica, tem grande habilidade nessa técnica, a gente às vezes perde o paciente. E se a gente tivesse feito PRA no momento da extração, eu agora não estaria perdendo esse paciente ou estaria trabalhando com mais conforto, com mais previsibilidade, menos estressada, ganhando o nosso dinheirinho ali de uma forma mais fácil. E isso eu acho muito importante quando eu falo de PRA. Eu vou mostrar agora um outro caso clínico, um rebordo bem maior, em que eu tenho assim uma certa altura de rebordo, eu tenho perdas, mas essas perdas não foram assim tão agressivas quanto no primeiro caso. Se eu mostrar agora, olha, uma foto olhando de lateral, né? Vocês têm uma ideia que eu tenho uma altura de rebordo. Então, essa pergunta para a pessoa que faz prótese é até intuitiva. Qual rebordo eu gostaria de trabalhar? Eu gostaria de trabalhar naquele primeiro rebordo em que está praticamente assim, plano, eu não tenho nenhuma área de retenção, ou eu gostaria de trabalhar nesse segundo rebordo e que eu tenho uma retenção, eu tenho algumas áreas de retenção. E a outra pergunta que eu gostaria de fazer para você que está me ouvindo é: qual foi a diferença entre o resultado do primeiro rebordo, em que eu praticamente perdi todo o tecido ósseo, para o segundo rebordo, em que eu tenho tecido ósseo suficiente para proporcionar retenção à prótese do paciente? Foi a minha decisão no momento da extração em fazer PRA. Então, a decisão que eu tomo no momento da extração dentária muda radicalmente a vida do meu paciente. Então, nesse segundo caso, eu quero mostrar para vocês agora como que era o caso da paciente antes da extração dentária. Ela usava uma prótese fixa, essa prótese fixa estava fraturada, então ela tinha assim coroas metalocerâmicas bastante comprometidas do ponto de vista estético, e ela também tinha uma perda do plano oclusal. Então, ela tinha curvas de ISP muito acentuadas, que a gente sabe que isso não é bom, que isso traz bastante, acentua até as perdas ósseas onde essas próteses batem. Então, assim, era um caso
de difícil planejamento. Então, a partir do momento que eu penso em preservação de rebordo alveolar, eu consigo, primeiro, restabelecer esse plano oclusal da paciente e depois eu consigo pensar numa reabilitação sobre implantes. Veja que eu estou simplificando o caso. É óbvio que é possível reabilitar essa paciente em uma semana? Sim, mas isso exige, mais uma vez eu vou dizer, um profissional altamente treinado. Isso se torna muito mais difícil. Eu preciso de softwares de planejamento para poder fazer isso. Então, assim, eu torno o tratamento muito caro e muito difícil. E aqui eu quero chamar a atenção porque uma crítica que eu sempre recebo é que, mas eu vou fazer extração dentária e PRA torna o tratamento mais caro. Sim, torna a extração um pouquinho mais caro. Mas o que torna mais caro? Reabilitar o paciente com esse rebordo, em que eu realmente tenho rebordo, ou o que é difícil para o paciente? Ele não ter nenhum tipo de rebordo. Porque se você disser para o paciente que você entrega para ele, por exemplo, uma prótese total imediata, e eu já vou dizendo aqui que eu não faço mais próteses totais imediatas. Já fiz muito, já me arrependi muito, e hoje, com o conhecimento que a gente tem de preservação de rebordo alveolar, eu não acredito mais em prótese total imediata, porque as perdas ósseas são tão grandes que eu não acredito mais em uma prótese que vai solucionar algo para o paciente em 3 meses. E assim, não é extremamente comum eu receber pacientes que fizeram extração sem nenhuma preocupação de PRA e esses pacientes chegam no consultório e dizem assim: eu já fiz a prótese, eu já refiz a prótese com outro colega, olha, me indicaram uma pessoa e esse dentista é um dentista muito bom, eu fui lá, muito conceituado, fiz, mas a prótese continua não parando. Então o paciente não mastiga bem, eu prejudico a parte social do paciente, porque às vezes ele não quer sair para um encontro, para uma festa, para um restaurante, porque a prótese não tem retenção. Eu prejudico a digestão, porque o paciente não consegue triturar bem os alimentos. Então eu prejudico a digestão do paciente, eu prejudico ele no trabalho, porque se ele não se sente confiante com o sorriso dele, com a retenção da prótese dele, ele não se sente confiante para poder eventualmente fazer alguma atividade no trabalho. Então, eu acho que isso tem um custo muito alto. O custo dos materiais, e quando eu começar a falar de técnicas de preservação de rebordo alveolar, vocês vão ver que muitas técnicas extremamente simples e com grande resultado. Então, assim, eu não quero falar aqui sobre uma técnica A, uma técnica B, porque eu sei que várias técnicas vão chegar em excelentes resultados. Então, a minha preocupação não é falar de técnica, a minha preocupação é mostrar que fazer preservação de rebordo alveolar agrega valor e agrega saúde e agrega conforto para o seu dia a dia no consultório, porque você vai trabalhar com mais conforto, menos estressado, e é isso que eu tenho percebido quando a gente passa a utilizar técnicas de preservação de rebordo alveolar no dia a dia da nossa clínica. E continuando então o nosso caso, vou mostrar aqui a radiografia da paciente, né? Veja que não só ela tinha problemas na parte das coroas dos dentes, problemas estéticos, problemas funcionais, né, do plano oclusal, mas eu também tenho muita infecção nessas raízes. Eu tenho lesões imensas ao redor das raízes, inclusive eu já tenho tratamento endodôntico com lesão, com perda, o que torna muito difícil a gente pensar em preservar essas raízes, né? Então é um caso, mais uma vez, em que eu tenho extrações dentárias bem indicadas, né? Infelizmente, é um caso limítrofe
para a gente poder pensar em salvar qualquer uma dessas raízes com previsibilidade de tratamento. Então, realmente foi um caso indicado para a extração dentária, e aqui eu estou trazendo uma foto final, mostrando a paciente ainda numa fase intermediária do tratamento, em que ela está usando uma prótese total. Mas eu já tenho aí, eu já caminhei bastante no sentido de reabilitar estética, função, com conforto. A paciente está usando essa prótese, está conseguindo mastigar com essa prótese, ela irá reabilitar com implantes, mas, mais uma vez, eu vou poder instalar esses implantes numa situação extremamente confortável, né? Sem nenhuma cirurgia estressante, uma cirurgia muito grande, uma cirurgia muito invasiva, e com previsibilidade, porque a gente sabe que o que eu preciso para colocar implantes no paciente? Basicamente, eu preciso ter osso bom, e preciso que o paciente tenha saúde que me permita estar instalando os implantes. Então, eu estou simplificando a minha vida no consultório. Se com o passar dos anos, e isso é extremamente importante, quanto mais jovem é o meu paciente, mais importante é isso que eu estou falando. Porque eu preciso que essa prótese permaneça no paciente muitos e muitos anos, e esses implantes permaneçam no paciente muitos e muitos anos. Então, eu posso ter ao longo desses anos alguns problemas. Então, por que eu levaria a minha paciente para uma situação limítrofe para resolver o caso dela em uma semana, sendo que ela não precisa usar essa prótese em uma semana, ou um mês, ou um ano? Eu quero que ela use por 10 anos, 20 anos. Eu coloco próteses sobre implantes em pacientes que eu considero extremamente jovens, de 50 anos de idade, e esse paciente hoje tem uma expectativa 80, 85 anos, então eu quero que esses implantes permaneçam no paciente por 30, 35 anos. Então, por que eu não vou fazer uma PRA, mas eu vou levar esse paciente, por exemplo, nessa situação, para uma situação de all-on-4, falando aqui em implantes, em que eu faço um aplanamento do rebordo, eu deixo o paciente numa situação limítrofe. Então, eu não vejo assim muita aplicabilidade para essa situação. Eu escolhi na minha clínica trabalhar com conforto, com previsibilidade. Os pacientes aceitam quanto tempo o paciente que já aguardou tanto tempo nessa situação, às vezes o paciente se arrasta nessa situação por muito tempo, e aí quando ele finalmente nos procura, não é difícil dizer para o paciente, olha, aguarde, sei lá, mais 90 dias, mais 120 dias, para que eu te dê muito mais previsibilidade na minha reabilitação. Então, eu não tenho dificuldade alguma com os pacientes aceitam isso muito bem, são muito bem orientados, muito bem esclarecidos, e a gente sabe agora, né, do ponto de vista, inclusive, legal, né, do ponto de vista da lei, que você deve oferecer mais de uma opção de tratamento para o paciente. Então, isso, sempre o paciente é muito bem esclarecido, que ele tem a opção, se ele quiser fazer a reabilitação sem PRA. E quais são os benefícios de se fazer e os danos, as dores em não se fazer PRA. E o que você disse é que toda a estrutura óssea alveolar vai desaparecer em 6 meses? O que eu estou dizendo aqui é sobre recriar a estrutura óssea que foi perdida. Quando eu falo em PRA no momento da extração dentária, eu estou falando em simplificar a odontologia, tornar o nosso dia a dia menos estressante, tornar o dia a dia do paciente menos estressante, porque o paciente não vai precisar ser submetido a técnicas invasivas, falar para o paciente que ele vai poder utilizar
talvez o único recurso desse paciente realmente seja utilizar uma prótese total removível, que ele vai ter conforto em utilizar essa prótese, que ele vai conseguir mastigar. A gente sabe o quanto uma prótese total removível diminui a eficiência mastigatória do paciente. Mas eu estou falando também daquele paciente que perdeu um único dente. E quando ele faz a preservação do rebordo alveolar, ele vai poder ser reabilitado em uma única cirurgia, uma cirurgia pouco invasiva, em que eu vou ter bastante tecido ósseo para poder instalar o meu implante na posição ideal, na posição óssea ideal, e que esse osso vai ficar ali por muitos e muitos anos nessa posição. Então, é disso que eu estou falando. Quando eu falo de PRA, eu estou falando dessas coisas. Como eu, inclusive, sempre digo, eu estou falando que é uma decisão que você, dentista, vai tomar pelo seu paciente. A decisão de que você vai conduzir esse paciente de uma forma bem fácil para a reabilitação, ou que você vai estar fazendo com que o paciente tenha que se submeter a cirurgias extremamente doloridas, invasivas e de custo alto. Então, essa decisão é uma decisão do cirurgião dentista. É uma decisão que ele faz de como ele vai conduzir a vida do paciente, como ele pode modificar a vida do paciente no momento da extração dentária, que é um momento sempre muito difícil. Eu trabalhando já muitos e muitos anos com periodontia, pegando casos assim extremamente avançados, em que o paciente tenta lutar, né, e não perder os seus dentes. Então, essa decisão é uma decisão sempre muito difícil e o paciente precisa ser muito bem orientado. Então, é isso. Trazendo, então, um fechamento aqui de tudo que nós conversamos, é isso, é a decisão do cirurgião dentista mudando a vida dos pacientes, tanto para o bem quanto para algo ruim. Então, o que eu estou trazendo hoje é essa possibilidade de você, na sua rotina, agregar todo esse valor, todo esse conhecimento que eu vou trazer extremamente simplificado desses últimos 15 anos em que eu tenho trabalhado com PRA. Então, é isso que eu preparei para vocês. Algo simples, aplicável para todo cirurgião dentista que faz extração dentária na rotina da sua clínica, e algo que eu vou, inclusive, te ensinar como você vai oferecer com vantagens e desvantagens, explicando para o paciente claramente que PRA não é cicatrização natural do alvéolo, não é fazendo uma extração e dando alguns pontos que eu vou evitar que haja remodelação do rebordo alveolar. É sobre isso que eu tenho e que eu quero conversar com você, porque eu acredito muito que essa é uma grande mudança que nós temos hoje na odontologia, uma das maiores. Já tivemos grandes mudanças na odontologia, mas o entendimento da PRA, hoje, ele modifica substancialmente de novo a odontologia e para muito melhor.